Olá, meu nome é Lucas Torres, sou oftalmologista e especialista em glaucoma do Hospital de Olhos do Paraná. Hoje a gente está gravando esse vídeo como parte de um programa da Semana do Glaucoma que se estende agora até o dia 14 de março. Bom, o que é o glaucoma? O glaucoma basicamente se dá como um processo degenerativo do nervo óptico e das fibras nervosas que compõem o nervo óptico. A doença, porém, se inicia com uma disfunção habitualmente do sistema de drenagem ou do canal de Schlemm, que fica na parte anterior do olho, ou ainda por uma obstrução desse sistema de drenagem. Por essa obstrução, acaba acumulando uma quantidade maior de líquido ou de humor aquoso dentro do olho, cavidade fechada, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, uma cavidade de novo fechada e rígida praticamente, alguma estrutura sofre. A estrutura que sofre é justamente o nervo óptico na parte posterior do olho. Novamente, reforçando que o nervo óptico é composto então por fibras nervosas que comunicam o globo ocular ao cérebro, né? Então o nervo óptico é esse caminho de comunicação. Se a doença não é tratada, se a pressão não é abaixada, o nervo vai morrendo. A perda de visão acontece e é de forma definitiva justamente pelas fibras nervosas ou os axônios do nervo não poderem se regenerar. Em relação aos tipos de glaucoma, a gente divide os glaucomas ou classifica eles como glaucomas primários, quando não existe nenhuma causa orgânica identificável para acontecer o glaucoma, ou glaucoma secundário, que é quando existe uma causa identificável para estar acontecendo aquela doença. Um dos tipos de glaucoma secundário, um dos subtipos, é relacionado a trauma, né? Então, o trauma intraocular, o trauma ocular pode causar alteração na retina, como descolamento de retina, edema macular, pode fazer alterações na íris, na pupila, fazer aumento da pressão do olho também, fazendo um glaucoma bastante severo em alguns casos. Outras condições que podem estar associadas a glaucoma, então glaucoma secundário, diabetes mal controlada, faz doença na retina, que pode progredir para um glaucoma que a gente chama de neovascular, um dos mais agressivos e de dificílimo tratamento. E aproveito esse espaço para reforçar também da importância do controle do diabetes para quem tem, porque o acometimento do organismo como um todo pode ser bastante severo e em muitos casos, como quando evolui com glaucoma, cursar com uma situação irreversível. Em relação a glaucoma especificamente, existem glaucomas juvenis, que acontecem então mais precocemente, na segunda, terceira, quarta década de vida até. Existe glaucoma congênito, que tem um comportamento bastante agressivo e de difícil controle, mas é passível de tratamento. E finalmente tem os glaucomas mais comuns, que são os glaucomas que acontecem principalmente depois dos 40 anos e com uma chance maior de acontecer quanto mais idade alguém tem. Então, depois dos 60 anos, por exemplo, a gente usa o valor de 60 anos como de corte para chamar ainda mais atenção do risco de glaucoma. Agora, de forma geral, o glaucoma pode ser visto como uma doença do envelhecimento ou da degeneração acelerada do nervo óptico. Por isso que quanto mais idoso alguém for, maior a chance de ter e precisa estar perto do oftalmologista para que isso seja identificado. O paciente pode notar alguma coisa que faça com que ele venha para a consulta? Sim, em casos mais graves, dos tipos de glaucoma mais agressivo, que são os glaucomas de ângulo fechado ou glaucomas secundários, que a gente chama, pode ter dor, olho vermelho e perda de visão, que de novo acontece de forma irreversível. Entretanto, na grande maioria dos casos de glaucoma, não existe sintoma nenhum, a pessoa não tem dor, não percebe que a perda de visão está acontecendo. A perda de visão que acontece normalmente na periferia de um dos olhos e depois tende a aparecer de forma parecida no outro olho. E é justamente por esse caráter da maioria dos glaucomas assintomático e irreversível que, de novo, depois dos 40 anos, principalmente, a gente recomenda que todas as pessoas passem por uma consulta oftalmológica, porque é dentro do consultório que a gente
identifica essa doença silenciosa e por que não dizer cruel.